03 Fev 2022 Cor litúrgica: vermelho. Quarta semana comum São Brás. Quinta-feira. Primeira leitura, 1 RS 2:1-4-10-12, leitura do primeiro livro dos Reis. 1 Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. 2 Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. 3 Observa os preceitos do Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. 4 Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. 10 E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. 11 O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. 12 Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, 1 Cr 29:10-12, dominais todos os povos, ó Senhor. Dominais todos os povos, ó Senhor. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus de Israel, o nosso Pai. Desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como Rei, vos elevais. Toda glória e riqueza vem de vós. Sois o Senhor e dominais o universo, em vossa mão se encontram a força e o poder, em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Evangelho, MC 6:7-13, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. 8 Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. 9 Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. 10 E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. 11 Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. 12 Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. 13 Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilha diária. Entregue o seu coração à vontade de Deus. 03 de fevereiro de 2022. O cristianismo não é carreira solo, é sempre estar na companhia de alguém, é comunidade. Por isso, Jesus chama os seus 12 e começa a enviá-los 2 a 2. Se nós pensarmos com a nossa lógica humana, eram 12 os discípulos. Jesus poderia atingir 12 lugares mandando um para cada lugar, mas não está em jogo uma estratégia, e sim a criação de uma fraternidade. Jesus está preocupado em criar uma comunidade, para que a comunidade dos seus discípulos seja para todos testemunho de comunhão e de unidade. Isso é muito importante. Se os 2 estão em comunhão, Jesus está no meio deles, e ele mesmo afirmou isso. Onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18:20. A nossa parte é formar comunhão sempre, e é fazer comunhão sempre.
Jesus recomendou que não levassem nada, porque o discípulo precisa dar o seu coração, ele precisa dar a si mesmo e não dar coisas. A palavra diz que recomendou-lhes, mas no original é ordenou-lhes. Quando Jesus ordena, é porque os discípulos não fariam aquilo de forma espontânea. Então, Jesus precisa dar uma ordem, e essa ordem precisa ser obedecida. Somos mestres em carregar aquilo que não é essencial, gostamos muito de tralhas, gostamos muito de coisas superficiais, supérfluas, e Jesus quer sempre nos levar ao essencial. Se alguém não tem nada, então essa pessoa vai dar de si mesma. Por isso Jesus recomendou que não levassem nada, porque o discípulo precisa dar o seu coração, ele precisa dar a si mesmo e não dar coisas, mas dar o próprio coração. É interessante que Jesus diz para levar o cajado, a única coisa para ser levada. Lembra o cajado de Moisés que libertou o povo na travessia? O cajado lembra a cruz de Cristo, o lenho da cruz, um instrumento com o qual a humanidade foi salva. Isso é muito importante. A cruz de Cristo é a única coisa necessária na nossa vida e na nossa missão, porque através da cruz de Cristo a redenção chegou a toda a humanidade. Nem pão, o pão nosso de cada dia, Deus nos dá. A preocupação exagerada não tem lugar, porque Deus cuida de nós. A providência divina rege a nossa vida e toma conta de tudo. Nem sacola. Jamais acumular, jamais deixar que, no nosso coração, vão se acumulando pesos e coisas que não fazem parte da nossa vida. Por fim, nem dinheiro. A nossa segurança é Deus e Deus somente. A nossa riqueza é Deus. A preciosidade da nossa vida é a palavra de Deus. É ela que nos guarda, que nos orienta e nos conduz. Peçamos ao Senhor a graça desse abandono total da sua vontade, um desprendimento do nosso coração de tudo aquilo que nos tira da vontade de Deus, que nada se anteponha a Ele, que nada na nossa vida roube o lugar dele, tire o lugar de Deus, mas que nós nos esvaziemos para nos preenchermos somente dele. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. São Brás de Sebaste, protetor da garganta. Profissão: São Brás, médico no século III, entrou em crise porque não se sentia totalmente realizado. Sua insatisfação não estava relacionada à sua profissão, pois ele era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade, mas vivia uma crise existencial. Novo comportamento: São Brás buscou a Deus e viveu uma experiência com ele. Não se sabe se ele já era batizado ou pediu a graça do santo batismo, mas a sua vida sofreu uma guinada. Essa mudança não foi somente no âmbito da religião. Sua busca por Jesus Cristo estava ligada ao seu profissional. Muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Necessidade de penitência e oração. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Argeu, na penitência, na oração, na intercessão, para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade como ele a encontrou em Cristo e na Igreja. Protetor da garganta conta a história que, ao dirigir-se para o martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Ele parou, olhou para o céu, orou, e Nosso Senhor curou aquela criança. Também é padroeiro dos operários de construção, veterinários, garotos, pedreiros e escultores. Sacerdócio e episcopado. Ao falecer, o bispo de Sebaste, na Armênia, onde nasceu e viveu o santo, o povo foi buscá-lo para ser pastor.
Ele, que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por vontade própria, mas por obediência. Comportamento sucessor dos apóstolos e fiel à Igreja, era um homem corajoso, de oração e pastor das almas, pois cuidava dos fiéis na sua totalidade. Evangelizava com o seu testemunho. Contexto histórico: São Brás viveu num tempo em que a Igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, Licínio, que era cunhado do imperador do Ocidente, Constantino. Por motivos políticos e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos, porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. O prefeito de Sebaste, dentro deste contexto e querendo agradar ao imperador, por saber da fama de santidade do bispo São Brás, enviou os soldados para o Monte Argeu, lugar que esse grande santo fez sua casa episcopal. Dali, ele governava a Igreja, embora não ficasse apenas naquele local. Perseguição e martírio: São Brás foi preso e sofreu muitas chantagens para que renunciasse à fé. Por amor a Cristo e pela Igreja, preferiu renunciar à própria vida. Em 316, foi degolado. O culto de São Brás: São Brás é um dos santos, cuja fama de santidade chegou a muitos lugares e, por isso, é venerado em quase todas as partes do mundo. O milagre da garganta é recordado, no dia 3 de fevereiro, com um rito litúrgico particular, durante o qual o sacerdote abençoa a garganta dos fiéis com 2 velas cruzadas diante da garganta. A minha oração: Senhor Jesus, em tempos de pandemia, muitos de nós sofremos desde os pequenos incômodos na garganta até a perseguição por sermos cristãos. Dai-nos a graça de, pela intercessão de São Brás, permanecermos unidos a Ti. Cura-nos, Senhor Jesus, de tudo o que nos impede de Te seguir, assim como de todos os males da garganta. São Brás, rogai por nós.